Fim de agasalhar o seu coração nessa manhã em Mateus capítulo 16. Mateus, o capítulo 16, é um texto muito conhecido dos irmãos. Mateus 16, eu quero ler a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo 24. É um texto que me chama sempre a atenção em momentos como esse e em outros momentos. É um texto que me faz refletir a respeito da volição, do desejo de servir a Jesus, de caminhar com Jesus. E ele está com seus discípulos. E o versículo 24 ele é pivotal, embora o 21 ele introduz o que está acontecendo, mas o 24 é pivotal, porque ele fala de uma relação quase que conectada, uma relação literalmente conectada com aquele que de fato deseja servir a Deus. Conectada com o Filho e com o Pai. E aí o versículo 24 ele diz o seguinte: então, disse Jesus aos seus discípulos, se houver no meio de vocês, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu quero ler os versículos posteriores, mas os versículos anteriores também são muito importantes. Os irmãos poderão ler em casa, a partir do versículo 13 desse capítulo, o que ocorre é que Jesus está entrando na Cesareia de Filipe. É uma cidade, uma região, um lugarejo. E nesse lugar, o que está em pauta é um discurso bastante triste de Jesus para os seus discípulos. E o discurso é: eu estou na iminência de chegar à cruz. Daqui em diante é o momento da paixão, é o momento de dores, é o momento crístico, o momento do sacrifício, o momento da entrega. Daqui em diante, saibam vocês, eu vou carregar um cadafalso, eu vou carregar a cruz, eu vou carregar o madeiro, eu vou sofrer pela humanidade. Daqui em diante é o final, é os altos findos, é os momentos finais da minha história, do meu projeto, da missão precípua do Pai para a vida do Filho, o Cristo. Então Jesus Cristo começa a dizer, olha, eu vou à cruz. Mas no versículo 13 ainda, ele faz uma enquete. E a enquete a pergunta é, quem estão dizendo que eu sou? Por aí há um burburinho, eu sei disso, as pessoas estão visualizando alguns milagres, alguns feitos, algumas palavras maravilhosas, e há um burburinho. E ele faz uma enquete entre os seus discípulos, e aí pergunta para os discípulos, olha, quem estão dizendo aí que eu sou? Para a multidão, quem sou eu? E os discípulos já sacam de algumas informações alvissareiras e poderosas, quem sabe colocando Jesus no coriféu dos maiores homens de Israel. Alguns dizem, olha, estão dizendo aí porque o Senhor é Elias, o maior de todos os profetas, ou então Jeremias, o profeta chorão, mas o profeta com a mensagem poderosa. Outros dizem que o Senhor é o príncipe dos profetas, o João Batista, o último entre nós. E aí eles começam a falar o que o povo está dizendo. Só que existe um jovem no meio desse grupo, chamado Pedro, que se levanta, coloca o dedo em riste e diz o seguinte, Jesus pergunta, olha, mas quem vocês acham que eu sou? Pedro com o dedo em riste diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, aquele profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor é o Messias, aquele que vai dar a vida. E aí Jesus olha para Pedro e diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Você não foi buscar na Torá. Você não foi buscar nos conhecimentos livrescos, você não fez uma dissecação de Deus para chegar a essa conclusão. Foi o Espírito de Deus que te revelou, Pedro. É algo espiritual que está acontecendo aqui. Bendito és tu, Simão Barjonas. E aí Jesus dá uma palavra, um encômio, um elogio para Pedro. Algo lindo acontece ali. Momentos sequenciais. Entra os versículos posteriores de Pedro, quando Jesus diz, olha, eu estou indo para a cruz. Agora são os momentos finais. Pedro levanta o mesmo dedo em riste e diz, não, jamais. O Senhor não irá à cruz, porque aquilo ali é vitupério, aquilo ali é vergonha. E o Senhor é o Rei dos judeus, o Senhor é o Messias, o esperado de Israel, jamais poderá subir numa cruz. Isso é humilhação. O nosso Deus é orgulho para a nação, orgulho nacional, e isso é humilhação. Isso não pode acontecer. E aí Jesus diz para o mesmo Pedro, que acabara de ser boca de Deus, diz para o mesmo Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Pois esse discurso, esse texto verbalizado é diabólico.
diabolon, separação. Esse discurso não vem de Deus, é do diabo. Então, arreda-te de mim, Satanás. Na sequência do texto, olha aí, agora eu quero ler rapidamente com os irmãos, o versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Irmãos, a declaração do Pedro tem uma reverberação aqui. O Pedro está dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, é isso, você compreendeu, depreendeu, amém, joinha para você. Mas agora Jesus começa a mostrar o que isso se traduz na prática. Crer em Jesus Cristo como o Filho significa algo na sequência. E a sequência é o que Jesus começou a ensinar, olha, me seguir, carregar a cruz, ir adiante significa viver uma vida digna de mim. Então, se você quer seguir a Jesus, se você quer ter uma vida com Cristo, a ideia aqui do texto bíblico é, venha mergulhar em águas mais profundas, saia da superfície, saia dessa ambiência monótona e venha para águas profundas. O que Jesus está dizendo, olha, quer me seguir? Leve essa cruz, vá comigo, dê um mergulho na morte. É o que nós acabamos de ver aqui. Um mergulho na morte. O convite de Jesus para cada um de nós é mergulhar na morte. E Jesus está convidando os seus discípulos e convida nós hoje pela manhã, mergulhe na morte. Só que esse mergulho haverá uma passagem. Essa passagem, eu mergulho na morte aqui, mas eu tenho uma segurança, que do outro lado desse mergulho, eu tenho o Cristo segurando as minhas mãos. É um mergulho que eu e você precisamos fazer, e que esses 6 nos apresentaram nessa manhã. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem que creem em Jesus, em Deus, mas creem em Deus apenas de maneira cognoscível, ou seja, com o meu entendimento, com o meu intelectual. Eu creio em Deus. Você pergunta para essas pessoas, não, mas eu creio em Deus, mas eu não creio em Deus ao ponto de entregar a minha vida ao seu domínio, ao ponto de ter o desejo, aqui que Jesus está dizendo, se alguém quer, deseja ardentemente, eu creio em Jesus sim, eu sei que Ele existiu. Eu creio em Jesus sim, eu sei que Ele viveu lá na Palestina. Eu creio em Jesus sim, eu sei que Ele foi um grande mestre, mas não dá esse salto quântico, esse salto espiritual. E Deus está nos dizendo hoje pela manhã, dê esse salto, dê esse mergulho, ao ponto de sair do outro lado, rede vivo. Eu conto uma ilustração e aqui eu termino. Conta-se a história de um jovenzinho que estava expectando ou assistindo aqueles, vocês já devem ter visto na televisão, aqueles campeões mundiais que fazem travessias de abismo. Então eles colocam umas cordas, uns cabos de aço, de um lado para o outro do abismo, e passam. E o jovenzinho, o garotinho, está ali olhando esse camarada passar. E ele faz a primeira travessia apenas sozinho, e passa, e quando volta, o menino fala, uau, ele consegue mesmo, ele é bom. O camarada, então, faz a segunda travessia agora com o carrinho de mão, esses de pedreiro, e atravessa com o carrinho, chega lá na frente, volta com o carrinho, e chega perto do menino, o menino, uau! Ele consegue, inclusive, com o carrinho. E aí, a pessoa, o campeão mundial, olha para ele e diz o seguinte, olha, você acredita que eu consigo ir lá e voltar de novo? E ele diz, claro que eu acredito. E aí o campeão mundial diz assim, então, entra aqui no carrinho e vamos comigo. Eu acredito que você pode, eu acredito que você faz, mas eu não acredito ao ponto de deixar a minha vida na sua responsabilidade. Irmãos, tem alguns assim, acreditando que Deus pode, que Deus faz, que Deus é poderoso, mas quando se trata de entrar na carriola ou no carrinho e dizer, Deus, eu estou sob o seu controle,
Deus, eu confio no Senhor para me ressuscitar dos mortos espirituais. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha história, no meu casamento. Aí não. Aí não. Porque sobre isso eu tenho domínio. Irmãos, o convite aqui de Jesus Cristo, eu não vou me alongar, o convite de Jesus Cristo aqui é claro. Ele é cristalino. O convite é, se alguém quer me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo. Esvazie-se do seu eu, esse egão, o ego absoluto, esvazie-se. Pegue a cruz. Cruz aqui não é apenas... As pessoas às vezes quando olham esse texto, acham que a cruz é um sem número de sofrimentos. Sim, nós passamos pelos sofrimentos na vida, mas aqui o pegar a cruz significa se despir do seu eu. Viver como Cristo viveu. Capítulo 2, versículo 5 em diante de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um sentimento de esvaziamento, é um sentimento de profunda entrega. Por isso, eu posso morrer para essa vida, e agora viver uma vida de qualidade. João 10:10, a vida em abundância. Uma vida de qualidade, uma vida que agora, doravante, é uma vida absoluta. Uma vida superlativa, uma vida maiúscula, mas para isso eu preciso morrer. Se eu não morrer para mim mesmo, jamais essa vida vai acontecer da maneira que Deus planejou. Então, convite para você hoje pela manhã, se entregue à morte. Se entregue à morte. Pastor, mas você está doido? Que história é essa? Sou um jovem adolescente ainda. Jesus está te convidando, se entregue à morte. Essa morte vai reverberar na sua vida em vida em abundância. Morrer e viver. Assim como nós presenciamos. Se você ainda não fez isso, quem sabe hoje pela manhã seja a sua manhã de dizer, Senhor, eu não quero mais continuar dessa maneira. Eu quero viver abundantemente em nome de Jesus Cristo, meu